Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, esse é um vídeo, tá? Um vídeo rápido, simples. Eu vou estar tirando algumas dúvidas aqui neste vídeo de alguns inscritos aí, como por exemplo a Maria lá em Fortaleza, tá? Tivemos aí em Fortaleza o cantinho, o Sempre Verde, né? Que antes era Cantinho Verde do Luiz, agora é o canal Sempre Verde. Tivemos lá, foi muito bom aí. Um forte abraço aí para todos os fortalezenses aí, que é minha terra natal. Então, dúvidas como, por exemplo, qual é o substrato que eu utilizo nas minhas rosas do deserto quando elas estão no período pré-floração, tá? É uma das dúvidas. A outra dúvida que eu tenho aqui, como eu faço para engrossar o meu caudex? O caudex da minha rosa do deserto, né, não engrossa. Outra dúvida é: a minha rosa do deserto, ela cresce muito, fica muito estiolada. O que eu devo fazer para ela diminuir o crescimento? Então, são dúvidas bem recorrentes, gente, né? Então, vamos lá, vamos por parte. Nós sabemos que a rosa do deserto, ela é uma planta, tá, digamos assim, generosa, né? Ela permite com que você consiga manipulá-la, tá? O cultivo dela não é difícil de forma nenhuma, apenas requer alguns cuidados. Então, o substrato que eu sempre utilizo, gente, eu não uso, tá? Eu não uso, aqui eu não quero dizer que existe o substrato melhor, né? O substrato mais correto, mais acertado. Qualquer substrato que você utilize nas suas rosas do deserto, que seja ele leve, que não segure umidade, já está valendo. Eu diria que é o substrato correto. O substrato correto é o teu substrato, o substrato que não segura muita umidade nas raízes. Aquele substrato que você coloca água por cima e a água logo escorre. Isso é o substrato ideal, tá? Eu utilizo três tipos de substrato: substrato para as minhas pequenas mudas, substrato de transição e substrato aí de pré-floração para adulta, tá? Eu trouxe aqui um substrato que eu vou mostrar para vocês, que eu utilizo bem simples. Talvez até você ache um pouco complicado ter ou achar aí na sua região, tá? Mas é muito bom, que é a bragana. O que é a bragana? A bragana é a palha da carnaubeira curtida, tá? Gente, para quem não sabe, a palha da carnaubeira, vou mostrar aqui para vocês, ele tá aqui no meu substrato, picotada. Ó, ela picotada, ela fica assim, ó. Quem não conhece a palha da carnaubeira, ela contém como que fosse uma foligem, né? Essa cera, tá? Essa cera na palha da carnaubeira, gente, ela é fantástica, ela é um fertilizante natural para quem não sabe, tá? Então, à medida que você vai regando, né, a planta vai fazendo a síntese de acordo com a luminosidade, de acordo com a rega, né? E ela vai fertilizando bem devagar, tá? Bem lentamente aí, fazendo com que a tua planta ela seja favorecida em todas as fases, ok? Então, a folha da carnaubeira bem curtida, que a gente chama lá em Fortaleza, que se chama bragana, é uma ótima opção. A outra opção, tá tudo misturado aqui. A outra opção que eu não abro mão é o carvão, tá? O carvão pequeno assim, ó, granulado, tá? É super importante. Eu diria que se você não tem carvão nas suas plantas, eu acho que você está perdendo muito, porque dentre tantas utilidades, né, e benefícios que o carvão tem, um dos maiores benefícios, gente, é a questão o carvão, ele segura os micronutrientes, né, fazendo com que a planta também se alimente paulatinamente, né, devagar, fazendo com que ela passe por todas as suas etapas, e o carvão ele segura. Mesmo que você não tenha manta no seu vaso, tá? À medida que você vai regando, com o tempo vai lavando o seu substrato, né? Vai ficando saturado. Após esse rapazinho aqui, ó, o carvão, ele tem aí, digamos assim, o poder, né, de segurar
tá? De reter em si os micronutrientes que ele vai soltando e liberando gradativamente de acordo aí com a tua rega, ok? E o outro item que a gente utiliza é a areia grossa. A areia grossa vocês já sabem, tá? Esse é o nosso substrato. Areia grossa, bragana, carvão e a serrapilheira, tá? É o meu substrato. Intercalando, né, no vaso de baixo para cima, em camadas, eu coloco ou farinha de osso ou um fertilizante para floração. Aí fica de acordo com o teu critério, ok? Então, esse foi a primeira pergunta, né? Qual o substrato que a gente utiliza? A segunda pergunta é: como eu faço para eu engrossar o meu Caldex? Existem várias formas, gente. Existem várias técnicas, né? Uma das técnicas que eu já tenho até dito aí no canal é você periodicamente fazer uma poda, tá? Uma poda, eu não diria drástica, mas eu diria uma poda bem deixando aí uns 3 a 4 dedos abaixo. Sempre quando você faz essa poda, a planta ela entende que ela tem que desenvolver embaixo, tá? E ela não tem que desenvolver em cima. Só que, detalhe, você faça isso e você não pode colocar nenhum substrato que contenha muito nitrogênio, tá? E já entrando na próxima pergunta, né? Talvez a sua planta esteja muito estiolada, esteja crescida, né? Demasiadamente aí fina, né? Sem uma ordem, porque ela está recebendo muito nitrogênio, né? Talvez você tenha colocado aí adubo de gado, né? Adubo de galinha, que eu não recomendo, a não ser que seja uma porção pequena, né? Consideravelmente pequena, porque concentra muito nitrogênio e a beleza dessas plantas, a não ser que você esteja cuidando aí de matrizes, né? E você quer muitos galhos. Mas mesmo assim, se for o caso, que você for um reprodutor, um vendedor aí dessas belezas, você coloca ureia, que é o nitrogênio puro concentrado, ok? Na porção recomendada pelo fabricante, beleza? Eu tenho aqui, ó, uma rosa, uma estaca aqui da rosa do deserto, tá? Eu estou aqui manipulando as suas raízes, ó. Não é a primeira vez, a gente vai manipulando à medida que vai fazendo o levantamento. Olha como ela tá ficando linda. Não sei se dá para vocês verem aí. Ó. Essas elas ficam valorizadas, gente. Se você manipular as raízes dela usando a técnica, tá? Como que fosse a técnica bonsai, né? Porque a técnica bonsai, ela manipula as raízes e o tronco, né? O tronco, os galhos, né? Os galhos primários e os secundários. Mas você fazendo isso, ela fica tão linda e tão valorizada comercialmente como se ela tivesse sido germinada por semente, tá? Olha só, eu tenho esse aqui. Eu tenho vários ali, esse daqui já foi preparado com esse mesmo substrato, ó. Tá vendo? Um detalhe aqui, todas as raízes eu retiro, tá? Tem gente que não retira. Eu recomendo que retire sempre que você fizer o levantamento. Por quê? Porque essas plantas, gente, concentram muita água, tá? Quanto mais raízes, mais a possibilidade de pegar encharcamento, principalmente aí no seu estado, que talvez você tenha aí um estado onde seja muito ameno, né? Onde a friagem aí pega com muita facilidade. Então, para evitar com que tenha encharcamento, a gente retira as raízes, tá? Mesmo que seja essa de alimentação. Porque não tem lógica, ó. Se você levantou ela, tá? O tronco, e as raízes de alimentação ficou de fora, não tem por que ela ficar aqui exposta, tá? Toda ponteira de raiz de alimentação precisa tocar no substrato, porque senão ela vai atrofiar e vai ficar esteticamente feia. Ó, essa daqui, ela pegou a ponta aqui, ó, tá? Então você vai subindo e aí vai fazendo essa beleza ficar. Olha só como ele tá muito lindo. Pena que não dá para eu mostrar os outros. Isso aqui vai ser um enxerto futuramente, tá? Em breve eu vou estar fazendo um enxerto nele. A outra pergunta é
a minha planta cresce demais, né? E eu não sei o que fazer. Gente, muito provavelmente aqui, eu até já falei aqui na pergunta passada, ou você está demorando demais fazer poda, tá? 3 motivos: ou você está deixando ela demais na sombra, na meia sombra, ou você está demorando demais fazer poda nela. Talvez tem gente que não gosta de fazer poda, né? Eu já adianto, né? Já disse em outros momentos aí que a poda, gente, a poda é um estimulante natural para a floração, ok? E ela vai se estruturando como bonsai, como planta pequena. Ela vai entendendo que ela precisa crescer, mas não desordenadamente. Ou você está usando muito nitrogênio aí no seu adubo, tá? No adubo que você está colocando para ela. Então, pode ela frequentemente, aí, geralmente período aí de 4 em 4 meses, você pode estar podando e diminua aí a porcentagem de nitrogênio, né? Coloque aí um osmocote aí, ou um adubo que possa desenvolver mais a parte inferior da sua plantinha, ok? Gente, esse foi o nosso vídeo aqui, tirando dúvidas aqui do nosso canal. Se você tem dúvidas sobre o cultivo de orquídeas, rosa do deserto ou algumas outras tipos de planta, tá? Quer interagir com a gente, quer acompanhar as nossas dicas, então manda aí os teus comentários, tá? Segue a gente aí também no Instagram. Lá no Instagram está cantinho.verde do Luiz, ok? Então, desde já, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, galera!